E aí, já parou para pensar como seria possível sair da pobreza e construir uma fortuna, mas sem aquela pressa toda de ficar rico da noite para o dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar fundo na filosofia de Luiz Barsi Filho, o famoso Rei dos Dividendos, para entender o segredo de como ele transformou paciência, isso mesmo, paciência, num patrimônio bilionário. E olha, tudo, mas tudo mesmo, começa com essa frase aqui. Isso não é só uma citação bonita para colocar num quadro, não. É um motor, sabe? É a força por trás de cada decisão que o Barsi tomou na vida. É um medo profundo, visceral da pobreza que empurrou ele para frente. Uma força que, convenhamos, muita gente consegue entender e que acabou definindo o caminho inteiro dele. E essa missão, essa de nunca mais ser pobre, começou num lugar bem específico, um cortiço que ele chamava de quintaulão. A questão ali não era sobre finanças, era sobre sobrevivência, pura e simples. Foi lá, no meio da dificuldade, que os alicerces da disciplina de ferro dele foram construídos. Essa infância no quintalão, veja bem, não foi só um obstáculo. Foi a forja que moldou essa vontade de ferro. Ele sacou muito cedo que o conhecimento em contabilidade e economia não era só matéria de faculdade, era a ferramenta de escape, a arma que ele precisava para cumprir aquela missão que ele deu para si mesmo. E com essas ferramentas em mãos, ele se joga na antiga Bolsa de Valores brasileira, a Corbelli. Pensa num ambiente caótico. Pois é. Esse lugar se tornou a verdadeira universidade dele, onde a teoria encontrou a prática da forma mais brutal e intensa que se pode imaginar. Dá para imaginar a cena. Era um verdadeiro mercado de peixe, como ele mesmo descrevia. Uma gritaria de compro, vendo, tudo fechado em bilhetinho de papel, no calor do momento. Pura especulação. E foi ali, no meio daquela fábrica de loucos, que Barsi percebeu que para sobreviver, e mais ainda, para prosperar, ele ia ter que pensar de um jeito totalmente diferente de todo mundo. E aqui a gente vê a virada de chave, a diferença crucial de mentalidade. De um lado, a galera focada no impacto, o ganho rápido, o risco alto, a especulação. Do outro, o caminho que o Barsi estava começando a trilhar, focado no processo. O objetivo não era dar uma tacada de sorte, era construir uma renda constante, mês a mês. Ele não estava buscando um bilhete de loteria, ele estava, na verdade, construindo uma maquininha de fazer dinheiro. E essa filosofia dele não nasceu do nada, num vácuo. Barsi viu de camarote os ciclos de euforia e pânico. Ele testemunhou o crash de 71, viu casos de manipulação que levaram muita gente à ruína. Cada um desses eventos foi um tijolo a mais no muro da convicção dele de que o caminho da especulação, bom, esse caminho não se sustentava. E é justamente observando todo esse cenário que a gente chega no ponto de virada da história. É aqui que o Barsi para de só reagir ao que o mercado fazia e começa a criar, de forma proativa, o seu próprio sistema de segurança financeira. Ele finalmente encontra a peça que faltava no quebra-cabeça. Aí ele se fez a pergunta que, vamos ser sinceros, muita gente se faz até hoje. Será que dá para confiar na previdência do governo para ter um futuro tranquilo? Só que o Barsi não se contentou com a resposta padrão. Ele decidiu ir atrás dos números, investigar por conta própria. E a conclusão que ele chegou foi assim, brutalmente honesta. O sistema público era uma promessa furada. Matematicamente, a conta não ia fechar no longo prazo. Ele entendeu que não podia terceirizar o próprio futuro. A responsabilidade era só dele. E essa percepção o forçou a buscar uma alternativa, um jeito de ser autossuficiente. Foi nesse momento que ele criou a sua grande solução, a carteira de renda mensal. A ideia é, ao mesmo tempo, simples e genial. Parar de pensar em comprar e vender ações o tempo todo e começar a pensar como um sócio de grandes empresas. A resposta para a falha da Previdência era essa: construir a própria aposentadoria, um dividendo de cada vez. Certo, com a solução em mente, Barsi começa a desenvolver um método, uma estratégia poderosa, mas olha, elegantemente simples. Ela é baseada em pilares bem claros e que podem ser replicados. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Basicamente, o método todo se resume a este ciclo virtuoso. Primeiro, focar em setores que a gente sabe que sempre vão existir, não importa o que aconteça. Segundo, ter a disciplina de comprar sempre, religiosamente. Terceiro, receber os frutos desse investimento, que são os dividendos. E quarto, que é o passo mais importante, usar esses frutos para comprar mais ações, criando um efeito bola de neve. É a paciência e a disciplina virando dinheiro.
E chegamos aqui na ideia que talvez seja a mais genial e contraintuitiva de todas. Para o Barsi, o preço da ação subindo e descendo, isso é só ruído, é circunstancial. O que importa de verdade é quantas ações se tem, porque é o número de ações que define a renda. Ele se blindou completamente do pânico do mercado, focando naquilo que gera valor de verdade no longo prazo. Ok, a história toda é fascinante, mas e aí? O que isso significa para nós hoje em dia? Vamos ver como dá para aplicar essa filosofia na prática, seja nas nossas finanças ou até na nossa carreira. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, esses são os ensinamentos que não envelhecem. A mensagem é bem direta: o poder de verdade está na consistência, no estudo e, olha, acima de tudo, em pegar as rédeas do próprio futuro. Não é uma questão de ter um monte de dinheiro para começar, mas sim de ter a cabeça no lugar, a mentalidade certa para não desistir no meio do caminho. No fim das contas, a história do Barsi deixa a gente com uma reflexão poderosa. E se a verdadeira riqueza não tiver nada a ver com ficar rico rápido? E se for sobre construir, com paciência, um fluxo de renda que se sustenta? Talvez o grande segredo não esteja na velocidade, mas sim na direção e na disciplina para construir algo que realmente nos dê segurança no futuro. Fica aí a pergunta. O roteiro e a apresentação desta análise foram uma produção do Terceiro Cérebro. Este canal foi feito pensando em quem nos assiste. Se o conteúdo agregou, curta, comente, compartilhe com mais gente e, o mais importante, se inscreva no canal. Esse apoio é fundamental para nós. Até a próxima!